E agora eu tenho assim a de chamar o pastor Nelson Pacheco para vir aqui. Hoje ele vai estar nos trazendo a palavra. E pastor Nelson, ele é pastor na Igreja Batista do Ipiranga, que também é IB, né? É IB. Então ele é pastor na IB lá do Ipiranga, e eu sou pastor aqui na IB de Itaberaba. Amém, irmãos? Coisa boa, né, pastor? E pastor Nelson é presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo. E uma questão muito importante é que ele foi pastor aqui também. Ele foi quem orientou a igreja, possivelmente num dos tempos assim de maior desafio, de turbulência da vida da igreja. E o pastor Nelson foi o homem escolhido por Deus para dirigir e pastorear e orientar a igreja naquele tempo. E pastor Nelson, obrigado por ter aceitado o convite, e saiba que a igreja de Itaberaba tem muito carinho e muita gratidão pela vida do irmão. Graça e paz, queridos irmãos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Me sinto grandemente privilegiado por estar aqui. Tenho uma recordação muito preciosa dos meses em que estivemos juntos. Eu penso que foi no primeiro semestre, começo do segundo do ano de 2010. E foi um momento realmente difícil, como disse o pastor Danilo, mas difícil para nós, não para o dono, o Senhor da igreja. E sempre que há dependência dele, haverá sempre a solução ideal. E eu quero dizer aos irmãos que estavam já naquele tempo aqui, a minha gratidão pelo cuidado que eu recebi dos irmãos. Cuidado muito amoroso. Esta igreja, ela faz parte da história da minha vida. Todos nós, pastores, que bom ver tantos aqui. Cada igreja em que estivemos acabou ocupando um pedaço, um espaço no nosso coração. E isto é muito significativo para nós. A minha esposa, Sônia, não me acompanhou por causa de cansaço, diabetes dela, uns 12 anos. Quem conhece isto sabe o quanto enfraquece. Nós tivemos um compromisso hoje à tarde e ela participou, e amanhã todo dia no nosso culto, os nossos cultos. Então ela pediu que eu enviasse um abraço aos irmãos. Tenho um casal de filhos. Meu filho é membro da igreja em Pinheiros, minha filha é membro da igreja em Barueri, cada um com o seu cônjuge. Quero trazer aos irmãos, como presidente da convenção, um abraço em nome dos mais de 360 mil batistas que somos no estado de São Paulo. Somos uma grande família, uma abençoada família em mais de 1.700 igrejas e congregações. Um abraço também de cada membro da nossa diretoria, do nosso diretor executivo, pastor Alípio Coutinho. E o irmão Francisco disse bem, hoje é um tempo de gratidão. É tão bom os irmãos pensarem nisto, pensarem nos seus ex-pastores, pensarem em todos os que lideraram a igreja, mas também é um tempo de pensar quantas vidas foram salvas pela graça de Cristo por causa desta igreja, quantas reconciliações com Deus que aconteceram aqui, reconciliações de pessoas com pessoas, quantos casamentos feitos aqui, quantas crianças consagradas ao Senhor, quantos velórios felizes, que quando a gente celebra um velório de um cristão, eu costumo dizer que felicidade e tristeza combinam. Tristeza é uma emoção, felicidade é um estado de alma que é permanente em nós. Enfim, o que a igreja celebra não é um tempo, a igreja celebra uma história. E alguém já disse que o importante não é o tempo que passa, mas o que se passa no tempo. Então, os irmãos que estão
há muitos anos aqui, há décadas, tem muito o que celebrar. Quem sabe, pastor Danilo, em algum momento, se fazer um encontro para as reminiscências, se lembrar de quantas coisas preciosas aconteceram aqui. A Igreja de Jesus tem esta finalidade, não é? E também, como presidente da convenção, quero convidar os irmãos a estarem conosco na nossa próxima Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que vai acontecer no bairro de Brás Cubas, é um bairro da cidade de Mogi das Cruzes, não muito distante daqui, dos dias 16 a 19 de julho. O pastor Osvaldir já falou como presidente da subseção. A Ordem dos Pastores também terá sua reunião no dia 16 de manhã e à tarde, e na manhã do sábado, dia 19. Toda a Assembleia da Convenção é um tempo de celebração. Muitas vezes, membros de nossas igrejas só se encontram em ocasiões assim, não é? O pastor Carlos Eliseu já fomos juntos, não é? Membros da diretoria da convenção, e como é trabalhoso, mas compensador podermos servir. Parabéns, igreja, por este tempo de existência. Eu não espero que os irmãos celebrem mais 70 anos, de jeito nenhum. Desejo demais que Jesus volte antes. Se possível for, que nós não celebremos o próximo aniversário das nossas igrejas. A igreja que eu pastoreio celebrou no dia 1º de maio, 68 anos, um pouquinho mais nova do que esta igreja. E eu disse lá, eu espero que a gente não celebre o 69º aniversário, mas que todos nós, Igreja do Senhor, estejamos celebrando na glória celestial. Convido os irmãos para lermos juntos o texto que está na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 6. É um texto que todos nós bem conhecemos. Lerei do versículo 10 ao versículo 13. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. É muito bom, num tempo como este hoje, a igreja pensar: podemos ser a igreja ideal? Às vezes, irmãos, a humildade nos trai, e nós ficamos mais dominados pelo sentimento de humildade do que pelo sentimento da realidade do que é o poder de Deus em nossa vida. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos salvos pela graça para vivermos como ovelhas no meio de lobos, para podermos brilhar como astros no meio da geração corrompida e perversa. Nós fomos salvos para ser testemunhas do sublime poder do Senhor. Nós fomos salvos para poder representar aqui na terra a glória do Senhor. Por isso que na despedida dos seus discípulos, Jesus disse:
o que vocês têm e podem não é suficiente para a missão que eu tenho para vocês, que é vocês serem minhas testemunhas. Por isto, eu vou enviar o Espírito e no poder dele vocês realizarão esta missão. Isto não é para gente pequena, isso não é para gente débil, frágil, isto é para pessoas determinadas, é para guerreiros, e nós o somos. Então, a igreja de Jesus é a igreja que é formada por soldados, e é isso que diz o texto. A igreja é formada por um exército que está disposto, pronto, preparado para combates, e nós os vivenciamos todos os dias. Por isso, irmãos, se guardarmos só isso que eu vou dizer agora, já vai ser bom para a nossa meditação durante alguns dias, quem sabe. Qual o propósito maior de Deus para a tua vida? Pense você, meu irmão, pense você, minha irmã, o que Deus mais deseja para você. Penso que não erro ao dizer que o que Deus mais deseja para cada um de nós é a nossa perfeição. Como gosto de pensar nisto, porque quando penso nisto, eu sou movido de qualquer possibilidade de estagnação. É isto que me move todas as manhãs, a minha vida devocional. É isto que contribui para que eu me sinta verdadeiramente dependente de Deus. Um dos grandes problemas do cristianismo hoje é que há muita gente em nossas igrejas que precisa de Deus, mas pouca gente que depende de Deus. E há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Precisar é você ter necessidade de alguma coisa do que você pode abrir mão. Se você está com sede, você pode substituir a água pelo leite. Eu bebo muito leite. Você pode, se não tiver o leite, tomar um suco. Ou você pode ficar um longo tempo sem se dessedentar. Precisar é assim, você precisa de um carro, mas se não tiver, você vai de bicicleta, você vai de ônibus, você tem o metrô. É aquilo que você pode substituir por outras coisas, e na última das possibilidades você vai caminhando mesmo, melhor ainda, que você vai queimar as calorias desnecessárias no seu corpo. Mas dependência é diferente. Você depende do ar que você respira, e se você não o tiver, você morre. Depender é isto, é fazer daquilo do que você depende algo não apenas fundamental na sua vida, mas essencial. Nós conhecemos muitos membros de nossas igrejas que são capazes todos os dias de declarar que precisam de Deus, mas nunca entenderam que Deus é algo que tem de nos fazer, é aquele que tem de nos fazer dependente dele. E você estará caminhando rumo ao propósito de Deus, que é a tua perfeição, quando você caminha para poder dizer: se o Senhor faltar em minha vida, eu morrerei. O dia que você compreender, meu irmão, que será impossível você viver sem a graça de Deus na tua vida, você vai poder estar entendendo que está no caminho mesmo da dependência do Senhor. Penso que é isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, quando ele diz: Cristo vive em mim. Ele está dizendo, ele exerce a sua vida em mim, ele pensa em mim, ele age através de mim, ele determina aquilo que eu sou e o que eu devo fazer. É como se Paulo estivesse dizendo: se o Senhor me faltar, eu morrerei. Eu já disse isso, não é mérito humano, não. Eu já disse várias vezes isso a Deus: se um dia eu fizer algo tão terrível que o Senhor
possa pensar em me abandonar, porque no Velho Testamento, algumas vezes Deus disse que abandonaria o seu povo, e Ele chegou a dizer: mesmo que este povo me procure com lágrimas, eu não o ouvirei. Eu disse: Senhor, se acontecer isso, por favor, me leve antes. Eu não tenho medo da morte. E é interessante, irmãos, que a única reclamação de Jesus foi esta: meu Deus, por que me abandonaste? Eu entendo, não contrario os pastores que em suas igrejas pregam ou ensinam de forma diferente, mas eu entendo que foi esta a razão da oração de Jesus: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O cálice não era a coroa de espinho, o cálice não era o furo no seu lado, o cálice não era a zombaria das pessoas, o cálice não era o fato dos cravos terem de ser colocados em seu corpo, mas seria este abandono temporário do Pai, porque naquele momento Ele intercedia por todos os nossos pecados. Deus deseja, meu irmão, minha irmã, que você seja perfeito, e para isto Deus permite, entre outras, duas coisas diferentes. Uma, Ele nos permite lutas. Por quê? Porque as lutas nos ensinam. Os desafios criam isto em nós. Faz muito tempo, décadas, mas eu me lembro quando um membro da igreja disse: pastor, eu vou tirar a carteira de habilitação, e eu já estou na autoescola. Hoje tem um outro nome, CFC, não sei. Naquele tempo era autoescola mesmo. E ele falou: pastor, eu já fiz todas as aulas, já estou habilitado a dirigir. Eu falei: mentira. Você já sentou no banco do motorista? Você já pegou o volante na mão? Você já colocou os pés nos pedais? Você percebeu que você só tem 2 pés, mas tem 3 pedais lá embaixo? Hoje os carros modernos têm 2 só, não é? Os carros automáticos. E passado um tempo ele disse: pastor, a primeira vez que eu sentei, eu tinha todo o Código Nacional de Trânsito na minha mente, mas eu não sabia sequer dar partida no carro. Sabe, irmãos, Deus nos permite algumas lutas, porque há coisas no nosso viver, há lições que nós só aprendemos sofrendo. Há lições, a maturidade no nosso viver, que apenas a tortura nos permite. Deus havia escolhido José para que ele fosse o salvador do seu povo. Salvador no sentido humano. Quando houve grande fome, foi ele quem Deus usou para que houvesse reserva de alimento lá no Egito. Deus o havia escolhido ainda quando ele estava lá em casa, mas aquele José que convivia na barra da saia do pai Jacó, não era o homem que seria o governador. O que José teve de experimentar? Muitas lutas, ódio dos irmãos, traição dos irmãos, ameaça de morte deles. Ele foi jogado num poço, ele foi vendido para os mercadores midianitas, aí ele foi parar na casa de Potifar. Ali ele começou a ter contato com aquela cultura, mas ali ele foi traído pela mulher de Potifar. E há alguns teólogos que dizem que José ficou de 13 a 14 anos na prisão lá no Egito, até que ele estivesse preparado. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você quer ser perfeito, você quer caminhar nisto, não evite ódios de pessoas, não evite dificuldades nem lutas, não peça a Deus que tire você de situações assim, porque há coisas que você só aprenderá com muitas lágrimas nos olhos. Então, Deus pode usar quaisquer meios para nos trazer o crescimento. Mas não é de lutas que eu quero falar de vitórias. Quando é que as vitórias cooperam para isto? Quando as vitórias nos fortalecem.
É isto, irmãos, que nós como cristãos precisamos ter como um dos princípios no nosso viver. Quando nós nos preparamos para as batalhas e nós as vencemos, o que é que as vitórias causam em nós? Elas causam alegria, regozijo, celebração, sim, mas isto passa, isto dura pouco. O que de fato as nossas conquistas têm de produzir em nós é fortalecimento do nosso ser. O preparo nos capacita a vencer, mas as vitórias podem significar pouco se elas não tornarem você uma pessoa mais forte. É isto. Há aspectos da fortaleza humana que precisam ser observados com cuidado. Uma vez eu preguei em minha igreja um sermão e eu chamei dos 5 pontos, vou tentar me lembrar, dos 5 pontos nos quais precisamos investir sempre. E eu pensei, os psicólogos aqui me ajudem depois se eu falar alguma heresia, mas inteligência, cultura, maturidade, sabedoria e espiritualidade. Eu já conversei com pessoas grandemente inteligentes, mas sem nenhuma cultura. Outros inteligentes e cultos, mas sem nenhuma maturidade. Que falaram assuntos assim muito reservados e tornaram públicos. E outros que têm outras virtudes, mas uma espiritualidade muito pequena. O que é sabedoria? Sabe, nós costumamos investir em nós mesmos naquilo que é mais fácil. E Deus, conhecendo isto, poderá criar situações que nos levarão a nos desenvolver naquilo que estamos deficientes. Quando eu falo em fortalecimento, irmãos, eu estou falando na força moral, na força intelectual, na força espiritual. Existem os aspectos éticos do nosso viver que precisam ser observados à luz daquilo que é a nossa maturidade e a nossa perfeição. Por quê? Porque quando isto não existe, o que existe é a conveniência. Recentemente um pastor me perguntou: pastor, a gente está vendo algumas igrejas nossas que estão cedendo a algumas provocações do mundo, estão se tornando até igrejas inclusivas, pastores que já estiveram tão próximos a nós. Eu disse, eu só vou falar uma coisa para o irmão: isto acontece quando o pastor troca suas convicções por conveniências. E todos os que eu conheço cederam por causa disto. Meus irmãos, nós fomos chamados por Deus para ser perfeitos, e a perfeição passa longe daquilo que é meramente conveniente. E quando eu olho para este texto, eu me vejo como cristão desafiado a refletir sobre isto. E eu me vejo como pastor obrigado a pregar sobre isto. Falo muito isto na minha igreja, eu falo para os meus pastores auxiliares que nunca evitem falar sobre isto. O texto nos diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A igreja ideal aos olhos do Senhor é a igreja formada por gente perfeita ou que está na direção da perfeição. Mas o texto está dizendo que nós nos tornaremos assim na medida em que nós nos fortalecermos na força do poder do Senhor. Apenas esta força. Veja, irmãos, o texto está no contexto da armadura de Deus. Não vou entrar no mérito de cada instrumento ou elemento desta armadura. Mas ninguém veste uma armadura
para ir para a cama dormir. Ninguém veste uma armadura para ir passear no shopping. Ninguém veste uma armadura para ir à praia. Quando o texto fala da necessidade de nós estarmos com uma armadura tão completa como esta, é porque de fato nós estamos cada dia sendo convocados para uma batalha. Quando nós nos convertemos, duas coisas principais aconteceram. Uma, nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. Quando nos convertemos, nos tornamos filhos de Deus. Romanos 8 diz: não há condenação para quem está em Cristo, porque nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas estamos debaixo da lei do Espírito da vida, e foi em Cristo que nós fomos transportados de debaixo desta lei para estarmos debaixo desta. Isto significa privilégios, isto significa a garantia da esperança que temos no Senhor. Mas uma outra coisa aconteceu no dia da nossa conversão. Foi como uma assinatura nossa de declaração de guerra ao mal, declaração de guerra ao inimigo. Foi o dia que nós nos declaramos inimigos dele, ou ele inimigos, ele e toda a sua legião, inimigos nossos. E mesmo compreendendo o que diz a Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sei que nenhum dos pastores aqui faz uma interpretação equivocada, que eu já até li de escritores, porque o diabo não vai destruir a igreja, porque a igreja vai resistir. Errado, o texto não fala isso. O texto não fala de porta da igreja, o texto fala de porta do inferno, e porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Então Paulo, se é Paulo que disse isto, quem disse isto, não me lembro. O texto está dizendo que as portas do inferno não resistirão ao ataque da igreja. O inferno é que é passivo. E sabe por que nós somos pessoas salvas pela graça? Porque nós estávamos lá dentro dos domínios infernais, mas não houve resistência alguma do inferno para que o poder da graça invadisse o ambiente onde estávamos, para que nós fôssemos resgatados de lá, fôssemos alcançados, convencidos pelo Espírito Santo. Então cada um de nós foi retirado de lá. Por mais portas que o inimigo tenha colocado nos seus ambientes, não conseguiu ele nos reter ali. Nós somos soldados, irmãos, nós somos soldados. É isto o que aprendemos aqui. Armadura é equipamento de guerreiros, de lutadores. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos soldados do exército celestial aqui na terra. E você vai ser um vencedor se você tiver desejo de caminhar na direção da perfeição, sim. O texto diz: quem está na luta espiritual e deseja vencer, precisa estar permanentemente abastecido do poder de Deus. O diabo sorri das nossas argumentações, da nossa capacitação humana. Ele debocha do crente que tenta desacatá-lo apenas pelos seus recursos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É por isto que o Pai Celestial nos abastece com isto. Uma das condições para um atleta, para um jogador ser bem sucedido é o quê? Duas coisas principais. Dizem que são três: boa alimentação, muito exercício e repouso adequado. A pergunta que eu faço é: quanto você tem
alimentado a tua alma? Quanto você tem alimentado o teu espírito? Pastor Danilo é um estudioso da Bíblia, os outros pastores também. A gente prepara uma boa refeição e toda vez que tem oportunidade nos cultos, em estudos, a gente serve a boa refeição. Só que você sabe que o que te alimenta não é o que você come. O que te alimenta é o que você digere. A alimentação não está no deglutir o alimento, mas está em processá-lo. Você já teve o desprazer de comer bem, especialmente quando você come aquela gordura da picanha? Espero que ninguém aqui esteja com fome. E aquilo cria uma indisposição e você devolve tudo. Você comeu muito, mas não se alimentou nada, porque nada do que você comeu você digeriu. A digestão é o processo como o organismo absorve todos os elementos nutritivos que estão no alimento. Então não adianta, meu irmão, você ir para o culto. Estou pensando em todas as igrejas. Lá na porta você bater no ombro do pastor e dizer: pastor, que palavra! Mas alguém já disse que o melhor do sermão não é o que acontece durante o culto do domingo. O melhor do sermão é o que acontece na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, quando o cristão vai processando aquilo e ele vai tendo a oportunidade de aplicar aquilo que ele aprendeu. Eu sou filho de pastor, meu pai faleceu há muitos anos já, e ele contou uma vez uma história que um pastor assumiu o pastorado de uma igreja, e ele pregou seu primeiro sermão depois da posse. E ele visitou todos os membros da igreja durante a semana, uma igreja pequena. Domingo seguinte, ele pregou o mesmo sermão. Visitou todos os membros da igreja. Terceiro domingo, ele pregou de novo o mesmo sermão. Os irmãos já começaram a se reunir. O que está vendo? Será que nós convidamos um pastor que só tem um sermão? Quando ele pregou a quarta vez o mesmo sermão, terminou o culto, os diáconos se reuniram com o pastor e outros líderes. Pastor, estamos contentes com o irmão aqui, o irmão é muito ativo e tal. Mas pastor, hoje foi a quarta vez que o senhor pregou o mesmo sermão. O que está acontecendo? O pastor não está tendo tempo de preparar uma nova refeição? Ele disse: não, meus irmãos, eu preguei a primeira vez, visitei vocês, não vi efeito nenhum do que eu preguei uma segunda vez, talvez vocês não entenderam, e aí eu os visitei e eu não vi efeito nenhum, aí eu preguei, e olha, eu vou visitar essa semana, e se vocês não estiverem colocando em prática o que eu estou ensinando, não adianta eu preparar um novo sermão se o primeiro foi em vão para vocês. Nenhum pastor aqui vai fazer isto, claro, porque senão ele vai para o RH na segunda-feira, não é? Mas você será perfeito, meu irmão, minha irmã. Você será uma pessoa desenvolta espiritualmente, se você processar tudo aquilo que você receber. Eu gosto muito de assistir algumas competições das Olimpíadas, e eu me alegro e me emociono quando eu vejo os vencedores lá no pódio, não é? Primeiro lugar, medalha de ouro. Segundo lugar, medalha de prata. Terceiro lugar, medalha de bronze. E sabe, irmãos, o que me vem à mente toda vez que eu vejo isso? Foi tudo o que foi necessário ser feito para que aquele jovem, aquela jovem estivesse em pé naquele pódio. E eu choro quando eu vejo competidores medalhados chorando, porque aquelas lágrimas significam uma coisa, uma frase que muitas vezes eu uso em minha igreja. Cada um deles está dizendo uma coisa: valeu a pena. Sabe, irmãos, esta é uma expressão que tem de estar na nossa mente sempre. Quando você vence uma tentação forte e depois o Espírito vem e te consola, você diz: valeu a pena. Quando você
exigido de fazer um esforço grande para servir alguém, às vezes alguém de quem você não gosta muito, mas depois, quando o Espírito te consola, você diz: valeu a pena. E aquele medalhista está dizendo isto: valeu a pena o esforço. Muitas vezes que ele poderia estar passeando com a família, que ele poderia estar visitando amigos, mas ele foi lá para o estúdio, ele foi para a preparação, ele se esforçou, comeu o que gostaria de não comer, porque alguns têm que se alimentar de fígado cru. Se você quiser fortalecer o teu organismo, faça isto. Olha a receita que eu vou dar aqui: bata fígado cru, tome aquele caldo, meu irmão, minha irmã, isto vai te fortalecer. Contra a anemia não existe nada melhor do que isto, mas eu vou te falar já, porque eu já tomei muito disso, é horrível, a menos que você goste, não é? Aquele atleta está dizendo: valeu a pena eu ter de fazer coisas que foram contra a minha vontade. A perfeição passa por isto, pelas nossas contrariedades, e grave isto no teu coração: Deus é especialista em te contrariar, porque a tua natureza está corrompida pelo pecado e a santidade dele se opõe a isso. A tua natureza está dominada por tudo aquilo que significa comodismo, e a perfeição de Deus para você contraria a isto. Você precisa ser um lutador que vença sempre. Uma das condições que nós precisamos, então, para formarmos uma igreja ideal, é sermos fortes também pelo nosso exercício. Todos nós temos de decorar o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. O que diz Tiago? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe o que significa resistir ao diabo? Uma vez eu ouvi do nosso inesquecível pastor Dr. Russell Shedd. Tive o privilégio de ser aluno dele e depois amigo também. Numa palestra para pastores, ele falou sobre o dia mau. Qual é o dia mau? E nunca vou me esquecer da explicação dele. Ele disse: eu vou falar numa linguagem bem nossa aqui, bem humana. O dia mau é aquele dia quando o diabo chama os seus comandados mais eficazes, os mais cruéis, mas os mais estrategistas também. E ele escolhe você para ser o alvo daquele dia. É quando o inimigo diz assim: olha, Danilo hoje é o nosso alvo. Então, um vai fazer o vizinho tocar uma música bem alta que ele não gosta durante a noite, o outro vai buzinar o carro na porta da casa dele, o outro vai jogar lixo lá no quintal dele, e vai tudo que vocês puderem fazer, vai ser o dia mau. Eu identifiquei alguma vez já esse dia mau, e parece que Deus faz como algumas mães fazem quando o filhinho começa a andar. Dizem os especialistas que andador é a pior coisa que se pode dar para uma criança, porque ela não vai aprender a andar, a se defender. Mas sabe, a mãe pega, ou o pai pega a criança e vai caminhando e de repente solta, para que a criança aprenda a andar sozinha. Você já teve esta experiência de que parece que Deus não estava perto de você? Parece que você estava vivenciando, como o salmista diz: Senhor, Senhor, vem depressa me socorrer. É quando uma legião se volta contra você. É quando uma legião se volta, é o dia mau. E todos nós, ou tivemos ou teremos este dia mau.
Este dia mau você não vai vencer com as tuas forças, você não vai vencer com o teu conhecimento bíblico, porque alguns dos maiores teólogos da história estão no inferno, porque escreveram demais, traduziram textos bíblicos, mas nunca creram em uma só palavra do que eles também traduziram. Mas antes de você ler em Tiago 4, resistir ao diabo, o que diz o versículo 5? Versículo 5 diz: coloque-se debaixo da poderosa mão de Deus, e aí você estará em condições de resistir ao diabo para que ele fuja de você. Ele não fugirá porque você fez uma oração, ele não fugirá porque você fez uma declamação bíblica, ele não fugirá porque você decidiu dar uma oferta especial para a igreja. Ele foge porque ele vê onde você está, debaixo da potente mão de Deus. O Espírito Santo nos concede graça para isto. O pastor desta igreja deseja, meu irmão, minha irmã, que você componha uma igreja ideal aos olhos de Deus, e por isso ele se prepara para cooperar, para que você seja um cristão perfeito. Nós, quando compreendemos que quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Quando nós declaramos que o amamos, Ele derrama do seu amor no nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 5. Deus não pediria a você, como está no texto, que você se fortalecesse para esta batalha, sem que Ele se dispusesse a ser a razão da tua força. Por isso o texto diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do poder do Senhor. Eu disse que falaria sobre vitórias. As vitórias que nos fortalecem são aquelas que nos aproximam mais de Deus. Você só pode considerar que foi abençoado por qualquer situação, por uma premiação, ou por uma provocação, por uma grande conquista, ou por uma derrota, se qualquer experiência que você vivenciar te aproximou mais de Deus. Eu digo muito em minha igreja: meu irmão, minha irmã, nunca se compare com ninguém, porque se você estiver num momento de pessimismo, você vai se comparar com alguém bem grande, significativo, e você vai se sentir um anão. Ou se você estiver num outro momento, você vai se comparar com uma pessoa inferior e você vai se sentir grande, forte. Você quer se comparar com alguém? Compare-se com você mesmo. Hoje você é melhor do que você foi há 1 ano atrás, há 2 anos. Hoje você ama mais a Jesus do que você amava há 2 anos atrás. Hoje você é uma pessoa mais abastecida de graça do que você já foi. Hoje você é uma pessoa mais paciente. Hoje você frutifica mais o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5. Paz, amor, bondade, paciência, longanimidade, mansidão, temperança, autocontrole, domínio próprio. Você é mais frutífero do Espírito hoje do que você foi há 3 anos atrás. Aleluia! Então você cresceu. Esta tem de ser a tua referência. É isto que define quando estamos realmente sendo fortalecidos na força do poder do Senhor. Invencível não é quem não sofre, invencível não é quem não é tentado, invencível não é quem não peca, invencível é quem permanece firme, apesar de passar por tudo isto. O texto não diz que você vai estar caminhando sempre glorioso, não vai. Nenhum texto bíblico diz que você vai ser o super-herói, a referência para todo mundo, não diz isto. Mas a Bíblia diz que você poderá ser um crente, um cristão ideal, se você for invencível. Uma das palavras que eu mais aprecio
no Novo Testamento é a palavra irrepreensível. Eu fiquei feliz quando eu entendi o sentido da palavra irrepreensível, porque o apóstolo Paulo diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou a ela, para um dia vir buscar. Que igreja? Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu fiquei contente quando eu entendi que irrepreensível não é quem não erra, porque entre o nosso erro e a repreensão de Deus existe um tempo, é o tempo da longanimidade do Senhor. Quando nós temos tempos de reconhecer o erro, de nos retratar, de confessar, de nos realinhar aos propósitos de Deus. Entendem isso? Então, quem peca, mas vai compreendendo que Deus está dando este tempo. Lembram quando Pedro escreve a sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz: olha, os antigos diziam assim, o Senhor falou que vai voltar, os nossos pais falaram, ele não voltou, os nossos tios falaram, ele não voltou, até os nossos avós, nós estamos aqui esperando, ele nunca voltou. E aí Pedro diz assim: estas pessoas ignoram a paciência, a longanimidade de Deus, para que haja o arrependimento. É onde Pedro diz: porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. Então, se depois do erro existe a retratação, a confissão sincera, não haverá repreensão. A pessoa não chegou a este ponto, como está no Salmo 39, foi o sermão mais difícil que eu preguei em minha carreira de 48 anos de consagração ao ministério pastoral. Quando o texto diz assim: aquele que insiste no seu erro, uma hora o Senhor vem e tira dele o que ele mais ama. Foi difícil pregar esse sermão, mas Deus disse que eu tinha de pregá-lo na minha igreja. Aquele que insiste no seu pecado. Há uma outra versão que diz: Deus vem e tira o que lhe é mais importante. E sabe, eu vou falar para os irmãos, às vezes nós pastores somos desafiados a dizer o que não gostaríamos de dizer, como o caso de algumas enfermidades, algumas perdas, algumas crises profundas, que são aplicados, onde são aplicados textos como este, em que o pastor não vai apenas dizer: se ajoelha aqui, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. É hora do pastor dizer: põe a sua cara no chão e confesse o teu pecado, porque senão não haverá oração que vai fazer Deus mudar a sua palavra. Meus irmãos, a perfeição passa por isto, sim, por nós olharmos para nós mesmos. Quarta-feira passada eu preguei sobre isto em minha igreja, Salmo 28, não me lembro, quando o salmista diz: Senhor, eu estou diante de Ti e eu sei que o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu tenho vivido corretamente diante de Ti, mas eu peço que o Senhor me avalie, que o Senhor me julgue, que o Senhor me repreenda, porque eu quero viver com o Senhor. É muito fácil, irmãos, fazer orações abençoadoras. É muito fácil e gostoso nós pensarmos nos nossos privilégios cristãos, mas quem caminha para a perfeição precisa também dizer a Deus: Senhor, olha para mim, mostra o que está errado. Não é o que o salmista disse? Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pastor Danilo, eu desejo que a cada domingo esta igreja vá se aperfeiçoando e que os irmãos possam pensar muito em textos como este que nós lemos aqui. Propósito maior de Deus para a nossa vida é a nossa perfeição. Perfeição moral, perfeição intelectual, perfeição psicológica, perfeição espiritual. Porque é assim que nós estaremos
habilitados como soldados lutadores, que poderão vivenciar aquilo que os nossos heróis do passado vivenciaram. E com certeza nenhum deles se arrependeu de ter entregado a sua vida para a glória do nosso Pai. Vamos orar. Nós te agradecemos, Pai, pelo poder e pela autoridade da Tua palavra. Que bom, Pai, que ela é completa e não precisa ser substituída em nosso viver. Que bom, Senhor, que há nela ensinamento para todos os nossos momentos, situações. E que bom que também entendemos que é o Teu Espírito quem a aplica em nosso viver, nos capacitando a podermos nos encarar como pessoas abençoadas pelo Senhor, para cada um de nós ser um ser perfeito diante de Ti. Pai querido, que nesta igreja, que todos nós que estamos aqui, possamos enxergar isto, o privilégio de ser um soldado do Senhor, e que seja grande a Tua glória no viver de cada um de nós. Assim oramos, muito agradecidos, orando no nome maravilhoso e poderoso de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Muito obrigado, irmãos.